Olá, pessoal. Meu nome é Adriana, eu sou terapeuta ocupacional do Hospital Universitário de Lagarto e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, bem atual na terapia ocupacional. Então, nosso encontro de hoje é para falar sobre a terapia ocupacional na interconsulta. Eu faço parte da equipe da terapia ocupacional do Hospital Lagarto, mas temos mais 5 profissionais da terapia ocupacional. Então, eu vou representar a equipe, tá bom? Com essa temática. Então, vamos seguir com nossa apresentação. Então, vejam, a interconsulta é um instrumento de trabalho, né? Mas é preciso falar que não foi a terapia ocupacional que começou com esse instrumento de trabalho, com essa aplicação num processo de intervenção. Eu preciso falar um pouquinho da história, né? De forma bem breve. Então, a interconsulta, ela veio a partir do campo psiquiátrico, né? Então, os médicos psiquiátricos, eles demandavam interconsulta para outros médicos do corpo clínico para fazer uma análise, uma intervenção, uma avaliação dentro daquele processo de tratamento. Então, ela é definida hoje em dia como uma atividade interprofissional e interdisciplinar, porque ela começa no campo da psiquiatria, mas ela está hoje em todo o corpo da assistência hospitalar. E daí chega na equipe multi, né? E a equipe multi, a gente tem uma gama de profissionais que compõem a equipe multi. Dentro dessa equipe multi, tem os terapeutas ocupacionais. E aí, qual o papel do terapeuta ocupacional na interconsulta? Então, esse profissional, que é o terapeuta ocupacional, dentro desse conjunto, a partir dessa estratégia de trabalho, a partir desse instrumento, ele vai utilizar como um manejo para atender o paciente que se encontra em situações situações desfavoráveis ao processo de internação, por exemplo. Né? E aí lidar com a rotina hospitalar. Diante das abordagens psicossociais, o terapeuta ocupacional é, através da interconsulta, solicitado para ver a questão que está sendo colocada ali por um colega médico ou por um colega da equipe multidisciplinar. Então, gente, nosso encontro, a gente tem um objetivo, dentro dessa temática, interconsulta, né? A terapia ocupacional na interconsulta, o nosso objetivo, nessa condição de trabalho, nessas circunstâncias, é identificar quem são os seus sujeitos-alvos da terapia ocupacional e elencar quais são as funções do terapeuta ocupacional na interconsulta, especificamente no Hospital Universitário de Lagarto, já que eu vou falar da realidade da interconsulta, da terapia ocupacional no Hospital de Lagarto. Então, o objetivo hoje, para a nossa temática, é esse. Então, veja, eu já falei que a interconsulta, ela começa no cenário da psiquiatria, né? Então, ela vem com sua definição, dentro de um conhecimento de um corpo assistencial, que envolve médico e outras equipes, e o objetivo é o serviço da interconsulta para modificar a assistência centrada, não centrada na doença, mas centrada no sujeito. E por isso que ela sai do corpo médico, ela se estende para além do corpo médico e vai para a equipe multi, para poder a gente trabalhar em cima de avaliações, de processos de avaliações, não focado na doença, e sim no paciente. E aí, é importante lembrar que nós, terapeutas do Hospital de Lagarto, a gente já teve o processo de implantação, mas a gente vive a prática da interconsulta num processo de implementação. Então, a gente faz uma prática, mas ela ainda vive um processo de implantação. Mas a gente pode organizar essa prática a partir dos seguintes tópicos. A assistência terapêutica no serviço, na interconsulta, ela iniciou essas atividades, né? A partir da equipe médica solicitando para a gente, também como a equipe multi. Então, quando a gente recebe essa solicitação, a gente leva em direcionamento essa solicitação que está no sistema. E quando foi que a gente começou essa prática? A gente começou desde 2019, desculpa. Desde 2019, a gente começou a prática de interconsulta. E, como a gente sabe, a equipe ela foi se construindo à medida que o hospital foi se estruturando em seus serviços assistenciais. Então, a gente começou com 3 terapeutas ocupacionais apenas, quando, no ano de 2009, só se encontravam apenas 3. E aí, essas interconsultas, elas se caracterizavam
se caracterizam ainda, né? Pelo atendimento dos pacientes, mas vem um encaminhamento do colega médico, do colega profissional, da equipe multi, em direção à terapia ocupacional. E aí, esse terapeuta vai se destinar a isso. Aí, o próximo ponto, em relação à interconsulta, é que é a partir desse convite. Então, quando é que caracteriza a interconsulta? Quando ocorre esse convite, seja do médico ou da equipe multi, que é um pedido de interconsulta. Esse pedido é registrado no sistema, né, no GHU, que é o nosso sistema, que configura o prontuário online do paciente, e aí consiste num preenchimento de um formulário que hoje em dia ainda está bem simples, bem básico, só faz de uma forma bem direta, solicito a avaliação da terapia ocupacional, o próprio médico ou colega da equipe multi descreve o nome do paciente, a enfermaria, e faz a solicitação para que o terapeuta ocupacional realize esse primeiro contato através do pedido de interconsulta. O terapeuta ocupacional se dirige com 48 horas, até 48 horas, a solicitação feita no sistema, mas na prática, de fato, às vezes acontece da gente estar no ambiente de trabalho e essa interconsulta surgir ali no sistema e a gente já atender, mas a gente tem um prazo de até 48 horas, e aí a gente vai verificar os motivos da solicitação dessa interconsulta. O colega vai colocar o motivo, o colega que solicitou, coloca o motivo e a data também. E direcionando qual o paciente e a enfermaria, né? Então, vamos seguir com os próximos tópicos que tem no próximo slide. Então, a partir disso, o terapeuta vai atender essa demanda, identificar esse sujeito-alvo, que é a demanda da terapia ocupacional, vai também pensar num objetivo dentro dessa intervenção, e esse objetivo vai estar atrelado ao tratamento, no combate, no sentido do tratamento da doença, mas que esse paciente também adquira funcionalidade dentro de um processo de hospitalização. Então, o nosso objetivo na interconsulta é a gente viabilizar, identificar essa demanda e viabilizar tais funcionalidades dentro de um processo de tratamento no ambiente hospitalar. Desta forma, o terapeuta identificando esse sujeito-alvo que está dentro da internação, que está dentro de um processo de internação, não são aqueles sujeitos, por exemplo, de uma ala que vive o paciente que está de observação. Não. Esse paciente ele precisa estar internado. Quando esse paciente ele já configura um paciente que faz parte do quadro de internamento do hospital, é quando pode ocorrer a solicitação de uma interconsulta do terapeuta ocupacional. E aí se dá o processo da intervenção da terapia ocupacional com esse paciente internado. E aí esse paciente, nós, terapeutas ocupacionais, vai identificar as necessidades que foram demandadas, apontada pelo colega, que direcionou para a terapia ocupacional, mas o terapeuta ocupacional vai fazer uma avaliação de forma mais profunda, para ver as reais necessidades, que podem se estender ou podem ser sanadas. Então, se faz importante, dessa forma, trazer um conceito do que é o sujeito-alvo para a terapia ocupacional, né? Porque a gente está falando de um sujeito-alvo que tem história, que tem funcionalidade e que está dentro de um processo de internação por uma demanda clínica, mas ele não é só uma demanda clínica. E aí o conceito de sujeito-alvo, para Benetton, que é uma terapeuta ocupacional, ela considera que é aquele sujeito que pode ser, que é reconhecido de forma integral, em forma que envolve seu familiar, que envolve o seu cotidiano, que envolve o seu contexto, que envolve todo um ambiente que ele está inserido. E esse ambiente pode ser um ambiente hospitalar, que é o caso da nossa apresentação hoje, falando da interconsulta da terapia ocupacional no ambiente hospitalar. Então, a gente está falando de forma detalhada desse sujeito-alvo, né? E aí o terapeuta ocupacional, com esse sujeito-alvo, ele começa a investigar a vida desse paciente, mas de uma forma dialogada. Ela vai coletando informações dos seus interesses, dos seus desejos, das suas funções ocupacionais em casa, quais as funções que ele consegue realizar no ambiente hospitalar.
e dessa forma a gente vai diagnosticar a situação, não diagnosticar a condição clínica do paciente, mas a situação que um estado clínico levou ele a esse processo de internação. Então, em qual situação ele se encontra? E aí, lançando mão desse diagnóstico situacional que o terapeuta ocupacional identifica, ele faz levantamento, ele faz um levantamento de quem é esse paciente, de que sujeito a gente está falando, qual o sujeito que está na nossa frente. E aí, reforça o cotidiano, para ver se esse cotidiano vem até o contexto hospitalar dentro das circunstâncias institucionais, de regras e padrões que um hospital retém, que um hospital necessita. Então, a gente pega esse contexto do paciente, aproxima dele dentro de um processo de internação e viabiliza, dentro das condições de rotina hospitalar, um melhor funcionamento desse paciente, de uma maneira que ele fique mais independente, com maior capacidade de autonomia. E isso tudo começa a partir da solicitação do pedido de interconsulta. Então, perceba que a interconsulta, ela começa a partir de um colega, e o terapeuta ocupacional se insere nesse processo, mas cumprindo uma trilha que envolve o paciente, o terapeuta e a atividade. Mas atividade no sentido das ocupações, considerando seu estado clínico. Então, gente, a interconsulta, falando um pouco mais da teoria da interconsulta, que eu acabei de falar, do conceito e também da parte prática, como o terapeuta ocupacional trabalha, isso não sai do nada, a gente segue teóricos que tratam sobre interconsulta. Então, tem um teórico da terapia ocupacional, por exemplo, o Tedesco, que ele faz uma classificação das demandas que fazem parte da interconsulta. Então, quando é que um pedido de interconsulta ele precisa ser solicitado a partir do colega médico, a partir de um profissional da equipe multi, ou a partir de um próprio terapeuta ocupacional de um outro setor, em que o paciente vai ser encaminhado para o setor determinado que tem um terapeuta ocupacional lá e eu preciso fazer esse pedido também. Então, o que os teóricos dizem? Que o pedido de interconsulta precisa ser viabilizado. Quando o paciente está em períodos de longa internação, é uma situação. Uma outra situação que é preciso ter o pedido de interconsulta é quando esse paciente tem dificuldade de lidar com o processo de internação, então é pedido uma interconsulta para que o TO se aproxime na facilitação do manejo clínico com o paciente, e aí vai trabalhar em cima de que esse paciente tenha um foco melhor na adesão ao tratamento. Em situações em que há uma ampliação do campo relacional entre paciente e família, então, quando essa família está presente no hospital, a gente precisa fazer essa articulação, não só paciente e família, mas paciente e equipe. Às vezes, a adesão fica um pouco complexa diante de tantas demandas que requer um hospital, então o terapeuta ocupacional também entra nesse processo, e paciente a paciente. Então, o terapeuta ocupacional vai trabalhar também no campo das relações. E se isso for identificado por um outro colega profissional, ele pode solicitar um terapeuta ocupacional também para isso. Existem outros pontos. Então, quando o terapeuta também pode criar condições de melhora da adaptação do paciente aos procedimentos necessários ao tratamento e à internação, que acaba sendo atrelada aos outros tópicos que eu falei, né? E tudo isso está dentro de vários aspectos. E aí a gente pode pensar todos esses tópicos que eu falei dentro de alguns tópicos principais que a terapia ocupacional pode organizar e direcionar essa prática de interconsulta. Então, a gente pode pensar em alguns tópicos, por exemplo, e ver onde se encaixa o pedido de interconsulta a partir de uma temática como a hospitalização. O que é que engloba a hospitalização? O que é que engloba? Pode ser que o paciente, dentro de um processo de hospitalização, ele pode ter uma dificuldade de lidar com a rotina do hospital. E, por conta desse longo prazo, ele também ter dificuldade de se relacionar. Eu falei anteriormente em tópicos mais específicos, mas a gente insere vários tópicos, subtópicos, dentro de um tópico maior.
Então, o tópico maior que eu estou falando agora, diante dos tópicos anteriores que eu falei, é a hospitalização. Então, tudo entraria dentro do processo de hospitalização. Mas existem outros tópicos, como a ociosidade. E aí, a ociosidade, a gente pode trabalhar diversos outros subtópicos. Por exemplo, o paciente necessita de uma ocupação. E aí, mas não é uma ocupação por ocupar, é uma ocupação que para ele tem sentido, que para ele tem a história, tem a rotina, tem valores, tem desejos, porque aí ele é motivado para lidar com aquilo que pertence a ele. E aí a gente pode estar falando de diversos tópicos menores dentro dessa demanda de ocupação na questão da ociosidade. Como, por exemplo, auxiliar o paciente para as práticas de atividade de vida diárias. Então, quais são essas práticas de atividade de vida diárias? É o tomar banho, é o sentar no leito, é o levantar do leito, é fazer uso do banheiro, é sair do ambiente hospitalar, é manter uma conversa, é se alimentar sozinho, é fazer o autocuidado, a higiene pessoal. Tudo isso faz com que o paciente se aproxime da sua rotina. E se por acaso o paciente tem algum momento de dificuldade, porque a adaptação no ambiente hospitalar está ruim, porque as relações estão ruins, porque ele está ocioso, então você, colega de trabalho, pode fazer uma solicitação de uma interconsulta para o terapeuta ocupacional fazer uma avaliação desse paciente e ver quais são as demandas necessárias. E aí a gente já está falando de autocuidado e não apenas do campo relacional, mas que uma coisa está relacionada à outra. A gente também pode estar falando, além de todos, já que eu falei, a gente também pode estar falando de órtese. E o que é órtese nessa prática da promoção do cuidado quando o terapeuta ocupacional vai fazer um atendimento de um paciente para que ele tenha uma adesão melhor ao tratamento. Órtese podem ser órtese com adaptações, órtese de posicionamento. Um exemplo de adaptação é posicionar o paciente, é acomodar o leito, é acomodar a mesa de uma maneira que ele consiga se alimentar sozinho. Então, eu estou fazendo um ambiente de adaptação. E eu posso usar uma órtese que auxilie o movimento manual dele, ou o posicionamento do membro superior. Então, são várias situações que eu estou dando como exemplos, pontos específicos, mas eu só vou poder montar isso, a necessidade do paciente, a partir do momento que eu estou de frente com o paciente, levantando todas as demandas dele do diagnóstico situacional. E aí eu vou poder traçar uma demanda específica para esse paciente. Mas a gente já percebe que a interconsulta ela pode ser pedida por vários motivos, né? Desde do processo da hospitalização e tudo que o paciente vive dentro disso, como o campo das relações e da ociosidade. E isso vai alcançar a sua autonomia, a sua independência, a sua funcionalidade no seu autocuidado e nas AVDs. Além dos aspectos que eu acabei de falar, que é dentro do processo da hospitalização, também tem a ociosidade, também tem os aspectos emocionais do paciente, que também é uma demanda que a terapia ocupacional pode intervir. Mas como é que o terapeuta ocupacional vai trabalhar dentro de contexto de condições emocionais, psicossociais, que demandam um cuidado de saúde mental? Quando esse paciente, dentro de todo esse processo que eu acabei de falar anteriormente, ele apresentar sintomas ou comportamentos de desânimo, de ansiedade, de irritabilidade, de depressivo, sintomas que traduzam esse tipo de comportamento. Eu não estou falando de diagnóstico, eu estou falando de sintomas que demonstram alguns comportamentos que precisam de uma intervenção da terapia ocupacional, como também de outros profissionais articulados. Como também pacientes que têm transtornos psíquicos. Como a gente sabe, os pacientes que têm transtornos, eles fazem parte do uso do hospital geral, normalmente. Não tem uma ala específica para eles. A ala é regular para todos são incluídos dentro do processo de tratamento, inclusive quem tem transtorno psiquiátrico. Então, esses pacientes, eles também passam pela terapia ocupacional quando a rotina ou a adaptação dele está fragilizada dentro do processo de hospitalização.
Então, um paciente com um transtorno ou não, ele pode apresentar sintomas de tristeza, de ansiedade, de medo, de angústia, ao ponto de que esse sentimento limite o seu desempenho, as suas ocupações, o seu autocuidado dentro de um processo de hospitalização, como também de relacionamento, de adesão ao tratamento. Então, o terapeuta ocupacional vai trabalhar a partir desse aspecto, mas visando a funcionalidade desse paciente. E daí a gente faz todo o processo, o qual eu já apresentei. A gente vai coletar informações, saber os interesses, quais são as demandas, quais são os seus contextos, e a gente vai seguir sempre essa mesma prática. Então, após identificar os motivos, o terapeuta ocupacional fez a triagem. E aí ele vai preparar toda uma percepção de intervenção, a partir de uma percepção, todo um processo de intervenção para que esse paciente passe pelo processo de internação de uma forma mais autônoma e independente possível diante do seu estado clínico. Então, a gente está falando de adaptações, a gente está falando de rotina, a gente está falando de hospital. A gente está falando de tratamento, a gente está falando de procedimento e a gente está falando de equipe clínica, o corpo clínico. O que tem de proposta de estado clínico que é para a gente entrar num processo de intervenção para dar funcionalidade a esse paciente, que teve o cotidiano interrompido, que está passando por um processo de adoecimento, e que, por conta desse processo do adoecimento, ele está dentro de uma dinâmica de hospitalização. E aí, como é que fica a manifestação dos seus desejos e como a terapia ocupacional pode trabalhar com isso? Trabalhar a partir de identificar a manifestação do desejo do paciente e realizar a nossa avaliação dentro de uma funcionalidade de uma terapia ocupacional hospitalar. E daí, minha gente, eu trago mais um pouquinho de conceitos, mas né, para causar mesmo reflexão, né, é entender esse terapeuta ocupacional dentro de uma rotina institucional, e o terapeuta, ele considera isso, ele considera o estado do paciente, né, mas ele precisa adequar esse paciente à rotina institucional, né, essa rotina não pode ser mascarada, mas eu também preciso considerar a identidade de cada indivíduo que ali se encontra, em seus desejos, em suas criatividades, em seus sentimentos, em seus sonhos. Então, isso é necessário a ser cumprido a partir da prática da terapia ocupacional, mas também cumprindo as regras e os horários estabelecidos pela rotina hospitalar. É meio que um equilíbrio. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai, dentro desse cenário, fazer cumprir as regras institucionais, mas também tornar esse paciente o mais próximo possível da sua autonomia, da sua identidade, dentro de um processo de internação. Assim, o terapeuta ocupacional ele vai oferecer ao paciente um lugar de expressão de individualidade, das suas ações, dos seus espaços, de uma forma que a gente possa negociar entre o terapeuta e o paciente, negociação entre o paciente e a equipe e o terapeuta. O terapeuta também negocia com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com a equipe de fisioterapia, para poder fazer com que esse paciente tenha o mais processo de internação com o menor sofrimento possível e que garanta a sua funcionalidade e os seus desenvolvimentos dentro de um projeto de rotina baseada na realidade do hospitalar. Eu preciso falar um pouquinho agora de como essas práticas de interconsulta, elas são distribuídas. E assim acontece no hospital, no HUL, né? Então, elas são distribuídas. Os nossos atendimentos com os pacientes, a partir da interconsulta, eles podem ser atendidos por nós 2 vezes na semana, ou 2 vezes ao longo do dia, ou até mais. Quem vai demandar essa distribuição do número de atendimento é o nosso processo de avaliação. Então, tem pacientes, por exemplo, que a gente vai e faz, vamos supor que a gente fez a interconsulta, a gente já coletou as informações, já identificou a demanda dele, já centrou nele, mas a gente precisa dizer quantos dias a gente vai passar por aquele paciente. Pode ser 2 vezes por semana, como também pode ser 2 vezes ao longo do dia, né? E aí, eu também posso trazer questões teóricas em relação a isso. Então, qual é a função do terapeuta ocupacional na interconsulta depois disso tudo? Eu vou citar alguns, baseado em Moraes, né, que traz, acho que são 4 tópicos, são 6 tópicos, mas eu não trouxe todos aqui. Eu vou falar os principais que comportam muito bem com o cenário da terapia ocupacional no ambiente hospitalar.
Então, qual é a função da terapia ocupacional na interconsulta? É ampliar os aspectos saudáveis e aumentar a autonomia do paciente dentro do hospital. Eu já falei bastante isso ao longo da apresentação, mas eu vou reforçar de uma forma bem mais resumida. Então, o primeiro é esse. O segundo seria diminuir a ruptura, né, e a desorganização da vida cotidiana no ambiente hospitalar para esse paciente. Esclarecer dúvidas sobre os procedimentos que serão realizados tanto para o paciente quanto para o familiar, para auxiliar esse paciente na adaptação do ambiente hospitalar. E discutir estratégia com a equipe, que eu também já dei exemplos aqui. Mostrar para a equipe como o paciente se comunica e funciona ao se relacionar e, desta forma, auxiliar a equipe a se comunicar com o paciente de forma mais eficaz e favorecer esse encontro, onde o paciente ele funcione na relação com a equipe de cuidado, seja com toda a equipe multi ou com a equipe médica, que faz parte desse conjunto multi também. E aí auxiliar no processo da deshospitalização e não da hospitalização. Até aqui eu falei de tudo que o profissional da terapia ocupacional observa para minimizar o sofrimento do processo da hospitalização. Mas essa prática da gente minimizar o sofrimento, o enfrentamento no processo da hospitalização, ela leva para a deshospitalização. Quanto maior a gente dá funcionalidade para o paciente, autonomia para esse paciente, isso vai influenciar no processo de tratamento dele como um todo. Então, isso, como resultado, ele vem também com um favorecimento da deshospitalização e a reinserção desse indivíduo na sua rotina, no seu contexto, no ambiente de casa, após a alta. Então, percebam que eu trouxe essa imagem para a gente entender que a gente está falando de um paciente, não é de um paciente, não, é do paciente, enquanto um sujeito. Mas que esse sujeito, ele está dentro de uma condição clínica, mas ele não é só uma condição clínica, como eu comecei bem a nossa apresentação falando sobre essa condição clínica. Ele tem história, ele tem contexto, ele tem rotina, ele tem desejos, ele tem projetos, e ele está vivendo ruptura no hospital. E aí, o terapeuta ocupacional entra para tratar não a doença, para tratar a saúde dentro das condições no enfrentamento da doença. Mas a gente foca na saúde. E aí trazer, considerando as limitações trazidas pela doença, as sequelas que se apresentam, trazer esse paciente para a capacidade funcional possível, considerando os seus aspectos emocionais, físico, cognitivos, sociais, afetivos, na relação dentro das regras institucionais. E tudo que está compondo essas regras institucionais, que nós, enquanto corpo de equipe de cuidado, também faz parte dessas regras institucionais. Então, como é que funciona essa relação? O terapeuta ocupacional, ele vai entrar nesse ambiente. E isso pode começar a partir de um pedido de interconsulta. Então, essas são as minhas referências, que eu vou trazendo os aspectos gerais da interconsulta, seus conceitos e fundamentos, mas eu também trago a própria terapia ocupacional num contexto teórico, na produção do conhecimento teórico, em relação à interconsulta e à terapia ocupacional nessa prática. Queria agradecer e espero que tenham aproveitado essa breve explicação.